eu recebo em nome de Jesus, amém. Dá-lhe um aplauso ao Senhor, pode sentar, glória a Deus. Glórias a Deus, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos aí pensar com a palavra do Senhor para este momento. Queria que a igreja ficasse bem atenta sobre o nosso assunto, que é os avisos de Deus, a segunda parte. Paulo, escrevendo na sua primeira carta à igreja de Coríntios, no capítulo 10, 1 de Coríntios 10, 1 de Coríntios, capítulo de número 10, o versículo, vamos ler do 1 ao versículo 13, meu irmão abençoado. 1 de Coríntios, capítulo 10, 1 a 11. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, se você pode pensar nessa palavra, na nuvem, quando Deus tirou o povo dele do Egito, para que o povo dele não morresse frito no sol, Deus se manifestava como uma nuvem cobria aquela multidão de quase 2 milhões de pessoas, uma nuvem gigantesca cobria eles. Então Paulo está dizendo que os vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Então ele está dando o exemplo que tanto a nuvem quanto o mar que o povo passou, e tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era quem? Cristo já estava lá. Cristo já estava lá. Diga, Cristo já estava lá. Paulo entendeu isto. 5. Entretanto, todos participaram de tudo. Entretanto, o que aconteceu? Deus não se agradou de quantos? Meu Deus, Deus não se agradou da maioria. 2 milhões de pessoas, vamos colocar 1.400.000 ou 1.600.000, não agradou a Deus da travessia. Você sabe que dos 2 milhões de pessoas que atravessaram, só os meninos, tirando Josué e Caleb, só os meninos de 20 anos para baixo que chegaram na terra prometida. Todos de 20 anos para cima morreram todos no deserto. Todos eles, 2 milhões de pessoas, só chegaram à terra prometida, só uma parte bem minúscula. Irmãos, você está indo para a terra prometida, hein? Você está indo para a terra prometida. E Deus tem que se agradar de você. Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados aonde? Não está dizendo que eles perderam a salvação não, tá, irmãos? Está dizendo que eles morreram antes de chegar lá, antes de chegar na terra prometida, que não está tratando de salvação não. E razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para quem? Exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Olha, o tema é os avisos de Deus. Primeiro aviso:
não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Vamos lá. F. G. Põe aí, irmão querido. Números 11:4. Números 11:4. Números 11:4. O que diz? E os populacho quer dizer ralé, de baixa qualidade, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Então eles cobiçaram, eles já estavam fora da escravidão, estavam a caminho da terra prometida, e no meio do deserto eles quiseram voltar para lá, porque eles queriam de novo ter aquela vida. É assim que acontece dentro da obra de Deus hoje também. Muitos estão congregando, mas ficam com saudade do mundo. Olha que vontade que me dá de beber, olha que vontade que me dá do samba, ai que vontade que me dá. Você era escravo nesse lugar, você não fazia porque você queria. Irmãos, a droga e a bebida é uma escravidão, o cigarro é uma escravidão. Ninguém que bebe, fuma e se droga e se embriaga, essa pessoa, ela não é livre, ela é doente. Ela é doente. Eu era um doente, e eu pensava que eu era um saudável, eu pensava que eu era dono da minha decisão, eu não sabia que a minha decisão não era mais minha, mas era o vício que dominava a minha vida. Então eu era um dependente da química, da bebida, da droga, da cachaça, da maconha, da cocaína. Então a minha corrente sanguínea já pedia para aquilo ali. Então eu era um escravo. Então a pessoa aqui diz que eles choravam e disseram: quem nos dera da carne. Então eles ficaram com saudades. Volte para Coríntios, irmão. 1 de Coríntios. Ora, 1 de Coríntios, capítulo 10, verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Então eu mostrei para você essa passagem, como que eles cobiçaram, Deus carregando eles para um lugar seguro e eles reclamando da viagem. Tem gente assim, está congregando numa igreja sadia, numa igreja onde tem um pastor honesto, que não quer roubar ninguém, e as pessoas vêm a murmurar, e vêm a reclamar, e vêm se questionar, e vem murmuração, e vem a reclamação. Deus, Jesus, olha o que Paulo está falando para nós, hein? Não cobicemos as coisas mais, não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito: o povo se assentou-se para comer, para beber, e se levantou-se para divertir-se. Vamos ver aqui, G. Veja aí, irmão, Êxodo 32:6. Vamos ver o que diz aí. Êxodo 32:6, idolatria. O que fala aí? Êxodo 32:6. No dia seguinte, madrugaram. Para fazer o mal, levanta cedinho, irmão. Para louvar a Deus, não, mas para fazer o mal, cedinho. Vamos para as encruzilhadas, para fazer o mal. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo se assentou-se para comer, para beber, e se levantou-se para divertir-se. Então Paulo está falando assim: não façais como idólatras, como algum deles fizeram. Está escrito: o povo se assentou-se a comer, a beber, e levantou-se para se divertir-se. Então Paulo está dando o exemplo lá de trás e trazendo esse exemplo lá do passado para os dias de hoje, para a gente ficar alerta.
Isto é avisos de Deus. Você acha que você e eu somos melhores do que esse povo que está aqui? Esse povo ali era povo de Deus, igual nós. E Deus não refrescou esse povo, não. E você acha que Deus vai refrescar algum de nós? Ele tem 3 medidas para tratar com a igreja dele: disciplina, correção e açoite. Tem gente que já está numa correção, só chicote no lombo e não aprende. Quando chegar o açoite, aí a pessoa vai aprender. Aí já é tarde, né? O açoite só vai trazer tristeza para a família, porque alguém vai ter que sumir, desaparecer, e vai trazer tristeza para a terra. Versículo de número 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. Vamos ver aqui, Números 25. Não vamos nesse não, irmão, que é muitos versículos. É do 1 ao 18. Só vou correr a leitura. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. Isto está escrito em Números, deixa eu ver aqui, Números, não pratiquemos imoralidade, Números 25, do 1 ao 18. Então você anote aí, depois na sua casa você leia com calma. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia. Começou a diminuir a quantidade dos 2 milhões de pessoas. Só num dia morreram quantos? Quantos? 23 mil pessoas morreram. Ele falou, por que morreram? Porque eles começaram a praticar o quê? E Deus aprova a imoralidade. Então, pessoas que querem ser tão santinhas, vivendo com uma vida imoral, querem ser tão rigoroso e uma vida totalmente desprovida da santidade de Deus, quer viver quer se colocar como alguém tão fervoroso, mas vive uma vida de imoral. Então, o conselho de Deus, os avisos de Deus: não pratiquemos imoralidade. Deus manda você fazer o quê? Vamos, igreja? Não? Quem está mandando? Sou eu ou é a Deus? É Deus, então eu não vou mandar em vocês. Quem sou eu? Não mandei na minha mulher, vou mandar em vocês. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram. E o que aconteceu com algum deles? Caíram num só dia 23 mil. Depois você veja aí em Números, né? Acho que é em Número. É Número 25, do 1 a 18. Depois você vai ver lá. Agora, versículo 9. Não ponhais o Senhor à prova. Como é que nós colocamos o Senhor à prova? Se Deus é comigo, se o Senhor é comigo, se Deus é com essa igreja aqui. Deus é com essa igreja aqui, claro, essa igreja é dele, irmão. Isso aqui não deveria estar aberto, irmão. Você não encontra uma igreja que faz o que nós fazemos, com a quantidade de pessoas que nós temos, fazer a obra que nós estamos fazendo nessa cidade. Você não é para a glória de Pedro Inácio, nem para a glória dos irmãos do Restituição. Isto é para a glória de Deus. É Deus que dá força para esse ministério, irmão, fazer o que está fazendo. Nós estamos evangelizando o mundo, irmão. Por que nós estamos evangelizando? Porque nós não colocamos a Deus à prova. Sabemos que Deus está no nosso meio. A presença dele é sentida. Ele está transformando a sua vida. Eu sei que ele está transformando a sua vida. Se ele está transformando a nossa vida, porque a presença dele está na nossa vida. Ninguém é transformado com filosofia, com mão na cabeça. Você é transformado pelo poder do conhecimento de Deus. O poder do conhecimento de Deus é que transforma a nossa vida. Então ele vai dizer: não ponhais o Senhor à prova, como algum deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras da onde? As serpentes, no meio do deserto, saiu serpente de tudo quanto é lado, invadiu o acampamento dos cristãos. Olha, irmãos, a serpente foi o próprio Deus que enviou as serpentes para picar aquela turma. Porque o povo estava lá no Egito,
E Deus enviou as pragas no Egito, onde o povo estava, mas o povo não foi tocado pelas pragas. Eles estavam no mesmo lugar onde estavam as pragas. Agora, o povo no deserto começou a viver uma vida de murmuração, de idolatria, de feitiçaria, sabe, de questionar a Deus. Aí eu tenho muitas dúvidas. Ah, irmão, fica em casa. Quem tem dúvida, fica em casa. Tira as dúvidas lá com quem você quiser. Tira as dúvidas. Então diz assim, ó, versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. A murmuração leva à destruição. Tem gente que perde a oportunidade de permanecer calado. Sabe? Tem gente que deixa escapar a oportunidade de não falar. Porque Tiago falou, aquele que fala muito, erra mais. Então, quando ele fala, nem murmureis como alguns deles murmuraram, mais uma destruição. Foram destruídos por quem? Quem mandou o exterminador? Deus. Então quem é que trata com a nossa vida? Quem vai tratar com você? Deus, Deus, Deus e Deus. Se você é uma ovelha, eu quero acreditar que você é ovelha. Se você é uma ovelha, Deus vai tratar com vocês. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência de quem? Nossa. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, chegou até aqui. Então, qual é o aviso de Deus? Ali você vê 3 avisos, 4 ou 5 avisos. Ele diz, não cobice, não seja idólatra, não seja imoral, não ponha Deus à prova, não seja um murmurador. Então você viu aqui alguns avisos de Deus. Não cobice, não seja idólatra, não seja imoral, não ponha Deus à prova e não fique murmurando. Dê glórias a Deus. Agradeça a Deus. Se está demorando o resultado chegar na sua vida, enquanto você aguarda, dê glórias a Deus. Se você murmurar, você vai desagradar a Deus. Deus não gosta de gente que murmura, irmão. Então diz que essas coisas vieram com um exemplo. 12. Aquele, pois, que pensa está como? Em pé. Olha, isso aqui é muito interessante. Aquele, pois, que pensa. A gente pensa que estamos em pé por nossa capacidade. Eu tenho vigiado, eu tenho orado muito, eu tenho jejuado, eu tenho ido no monte, e por isso que eu estou de pé. Você pensa que você está de pé. Ninguém está de pé, irmão. Deus é que sustenta a nossa vida. Você só está aqui congregando firme, porque Deus sustenta você para ficar. Você sabe que os ataques, o mundo, ele é como um imã puxando ferro. Quem sente isso, irmão? Irmão, todos os dias eu falo, sai para lá, mundo, me deixa em paz. Já estou há 40 anos longe de você, me deixa em paz. E ele fica, vem para mim, não é assim que ele fica contigo? Vem para mim, e algumas vezes você vai para ele. Então, por isso que Paulo falou, você que pensa está de pé. Ou seja, ninguém está de pé, a gente pensa que está de pé. Na realidade, é Deus que está nos carregando. Você só está ereto porque Deus está te colocando de pé. Porque se Ele te soltar, se Ele me soltar, é igual aqueles bonequinhos que faz com barbantinho, né? Maria da Nete, né? Então só está em pé porque alguém está manipulando ele. Então é aqui com a gente também. A gente só estamos de pé porque o Senhor está com a gente, assim, levantando a gente. É Ele que está te levantando. E o que Ele usa para levantar a igreja dele? É a palavra, é o estudo, é o ensinamento, é a capacitação. Nós somos capacitados pela palavra. Nós estamos aqui sendo treinados. Isso é um treinamento, porque vai vir a luta. Ele te treina aqui para você enfrentar lá fora a luta. Eu não vim para cá para te interter aqui, tirar capeta. A igreja vive de capeta. Essa igreja não é do capeta, essa igreja é de Jesus.
Aqui é proibido ter capeta. Capeta tem lá onde gosta de chamar ele. Aqui tem Jesus. Aqui tem o Espírito de Jesus. Aqui não tem capeta. Eu estava escutando um pastor da perna fina do sapato grande, que ele estava dizendo: a sua igreja só tem Bíblia, nunca vi um demônio manifestar na sua igreja. Eu falei, pensando comigo, falei, meu Deus, demônio na igreja? De quem é a igreja? De quem? Então, o que o demônio vai fazer na igreja? Ele não pode chegar aqui, porque aqui é luz. Ele é o quê? Ele é trevas. Ele não chega, ele só chega no lugar aonde ele encontra trevas. Se ele encontra luz, ele não chega. E ele olha para você e vê em você a luz de Deus na sua vida. Ele olha e vê a luz de Deus na sua vida. E há pessoas que ficam tão encantadas com o demônio. Tem gente que gosta de um demônio. Já recebi tanta gente aqui no nosso meio, alguns líderes, meu Deus do céu, pastor, puxa, o senhor é muito bacana, o senhor é muito legal, mas aqui não tem uma pomba gira. Quer pomba gira? Quero. Vai na macumba. Lá você vai ver pomba gira, gira pomba, vai ver o que você quiser lá tem tranca rua, abre rua, tem tudo lá, vai lá, né? Se a pessoa gosta disso, vai para lá. Aqui, irmãos, tem a sabedoria de Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. É isto que eu estou aqui, esta é a minha missão, de levar a verdade para a igreja. Não é interter a igreja, vamos pular, vamos cantar, vamos sambar, vamos gritar, vamos levantar, vamos chorar, e blá, 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 e a vida continua uma porcaria. Caloteiro, falador, mal pagador. Vai falar de santificação, de santidade, sendo gente que da pior espécie, né, irmão? Não dá, né? Não dá. Aquele, pois, que pensa estar em pé, faça o quê? Veja, para que não sobreveio tentação. Então, todas as coisas que eu e você vamos passar, Paulo disse que são tentação, e são tentação de quem? Humana. Ou seja, o que é uma tentação humana? É aquilo que todos os seres humanos vivem. Todos os seres humanos, não tem nenhum ser humano que viva sem tentação. Então diz que não sobreveio tentação que não fosse humana. Agora ele diz, mas Deus é o quê? Fiel e não permitirá. Então, você vai estar em pé por causa dele, porque ele não vai permitir. Na hora que você vai tropeçar, ele não permite que você caia. Ele não permitirá que sejais tentados, além de quê? Das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o que vem para vos proverá o quê? O livramento, de sorte que possais suportar. Então, você leu comigo aqui alguns avisos de Deus. Esta manhã nós lemos alguns avisos de Deus. E hoje eu quero agora na noite, quero falar um pouquinho sobre a idolatria. Porque hoje nós tivemos um dia totalmente devotado a isto. Quem percebeu isto? Totalmente, e você leu comigo aqui, no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras. Está lá. Não vos façais, pois, idólatras. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 10, no versículo 14, olha o que ele disse. Olha lá, irmãos. Portanto, meus amados, o que ele manda fazer? Fugir da onde? O que quer dizer fugir, pastor? Se afasta. Pastor, mas eu não tenho mais imagem, eu não tenho mais crucifixo em minha casa, eu não tenho mais... Pastor, eu estava conversando ontem com a minha esposa à noite, falando na casa de minha mãe, né? Minha casa é minha casa, a casa de minha mãe é a casa de minha mãe. A casa de minha mãe, onde eu moro hoje, que ela morou ali,
Lá tinha uma santa, chamava de santa, né? Que tinha um prato na mão com 2 olhos no prato. Quem lembra dela? Hã? Luzia. Aí eu olhava assim e falei, meu Deus, tadinha, arrancaram os olhos de alguém. Aí do outro lado tinha um outro santo com uns cachorros lambendo a ferida dele. Lázaro, tudo lá na casa de minha mãe. Aí do outro lado tinha um São Jorge com uma luzinha, só o Jorge que tinha uma luzinha vermelha. E tinha uma latinha de cerveja, né? Bicho esperto, né? Uma latinha de cerveja. E o cara nem bebia, hein? Jorge, o soldado, nem bebia. Esse povo é muito ignorante, né? Nem bebia, ele bebia. Então, aquilo ali era a casa de minha mãe, de meu pai. Aí uma vez um tio meu, chamava Jorge, entrou lá na casa de minha mãe e de meu pai, e deu paulada, martelada nas imagens. Primeiro a cair foi o cavalo. Derrubou o homem do cavalo, pum, caiu lá com lâmpada, com tudo, e derrubou lá o carro, espantou os cachorros primeiro do Lázaro, e deixou os olhos da pessoa cair no chão lá. Então quebrou tudo. E eu olhava para aquilo ali, e não aconteceu nada com a pessoa, pô, diz que é santo, poderoso, e não derrubaram ele, quebrou tudo, e não fez nada. Eu falei, não é santo, isso não é santo, isso é um pedaço de pau, um pedaço de gesso, tanto que é que caiu e quebrou. Jesus foi morto numa cruz, enterrado, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele que é digno de ser adorado. Jesus é digno de ser adorado. Ele é o único que é digno de ser adorado. Pastor, o problema é meu, sabe? Acho que você vai encontrar pessoas que vão dizer, problema é meu, eu gosto de uma idolatria, eu tenho meus santos, porque se o da bacia com os olhos falhar, o do cachorro não falha, se do cachorro falhar, o do cavalo não falha, então eu fico, corro para um, corro para outro, sabe? É assim que era a casa da minha mãe. Miséria pura. A miséria baixava ali de uma tal maneira que a gente, aí eu falo assim, não me traga, é o nome do negócio? Rabanada para mim, não me traga, não faça esse mal contra mim, não me traga rabanada, porque o meu Natal, na minha mesa só tinha rabanada. Na tua mesa tem castanha, tem coquinho, tem bacalhau, a minha só tinha rabanada. Então eu, por causa da idolatria. A idolatria provoca Deus. Por que provoca Deus? Porque no livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3 ao 5, põe lá, irmão. Está escrito o que aqui? Não, quem é que está falando? Primeiro vamos saber quem está dizendo, né? É Deus falando. Não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Ou seja, o que nós reputamos ser um Deus? Quando você faz alguma petição para um santo, você está colocando esse santo no lugar de quem? De Deus. Ele não vai fazer nada. Primeiro que ele está morto. O lugar que tem mais sossego nessa terra se chama cemitério. Ali não tem nenhum... Você não vai encontrar uma penada, você não vai ver ninguém... mula sem cabeça, tudo mentira, você não vê nada de nada, ali é um lugar sossegadíssimo, não existe nada de nada. Então quando as pessoas duvidam disto aqui, elas estão afrontando a Deus, não é a mim. Para mim, você acreditar em mim, não acredita em mim, acredite no que está aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Você sabe que isto aqui, deixa aí, irmão, isto aqui está escrito em todas as Bíblias do mundo inteiro. Está escrito na Bíblia Adventista, está escrito na Bíblia Batista, está escrito na Bíblia da Católica, está escrito na Bíblia da Pentecostal, está escrito em todas as Bíblias de todas as igrejas, está escrito isso aqui. Não terás outros deuses além de mim. Quem disse? Deus. O que mais que ele disse, irmão? Não farás para quem? Então, pastor, mas eu não fiz, eu comprei. Então, se você comprou, você está colocando um Deus que não é Deus dentro da sua casa para disputar com o verdadeiro Deus. Então você está errando, não é contra mim, é contra Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do céu que há em cima dos céus. Então eles acreditam que Jorge está no céu
que Maria está no céu, que Santo Antônio está no céu, São Paulo está no céu, todos esses santos todos aí que a Igreja Católica canonizou, estão todos no céu. Então, se eles estão no céu, qual é a ordem? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há onde? Então eu não posso pegar um santo que está no céu e criar uma imagem dele e trazer para cá, porque Deus não quer que eu faça isso. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Deus não quer que eu faça isso. Ele falou, não faça isso, não terás, não faça. Ah, mas é Santo Antônio, não traga, não põe na sua casa, porque eu não quero isto. Semelhança alguma que há nos céus, aonde mais? Nem debaixo da terra, ou seja, algum morto. Agora a dona Dulce, né, foi beatificada e virou uma santa, uma nova santa da Igreja Católica. Então já tem gente que tem as estátuas dela dentro da sua casa. Então está falando, ela está onde? Debaixo da terra. Não faça também, não faça. Nem quem morreu aonde? Debaixo das águas, nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Pastor, eu não adoro, eu só me curvo. Toda vez que você se curva, você está reverenciando alguém. Se você se curva, se você se benze, se você se ajoelha, você está dizendo, esse ser aqui é um Deus, é uma figura gloriosa. Não é, é uma estátua, é uma imagem. Eu vou te provar com a Bíblia. Põe lá em Salmo 115, irmão. Salmo 115. Salmo 115, 1 ao 8. Vamos lá. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diria às nações, onde está o Deus deles? Falando para a gente. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Agora ele vai falar dos deuses que as pessoas criaram dentro das suas casas. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Eles têm o quê? Toda imagem tem uma boca. A cara do São Jorge tem uma boca. Ele tem boca, mas ele não. Você pode fazer 1 milhão de oração, ele vai ficar olhando para você, não vai te responder. Ele tem boca e não. Ele tem olhos e não. Tem ouvidos. Você vê na estátua, na imagem, você vê que ele tem tudo isso. Tem nariz e não cheira. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Você já viu alguma imagem andando? Tem uma festa que acontece aqui na cidade, é a chamada Festa do Senhor Morto. Quem já viu? Eles carregam um caixão com Jesus dentro e caminhando. Chama-se a procissão do Senhor Morto. Jesus não precisa ser carregado. É Ele quem carrega a igreja, irmão. Ele está vivo, irmão. Isso é uma blasfêmia, você criar uma imagem, uma estátua e sair arrastando pela cidade, dizendo, a procissão do Senhor Morto, é deles, esse Senhor Morto é deles. O nosso Senhor, Ele ressuscitou, Ele está vivo, irmão, Ele está vivo, Ele está vivo. Sabe por que eles precisam de santo? Porque o Jesus deles está como? Morto. Quem tem o Jesus morto vai correr atrás disso aqui. Tem mãos, mas não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Você fala e fica lá. Não responde você. Se você orar, teu Deus, Ele te responde. Se você tiver coragem de entrar no teu quarto, fechar a sua porta, ajoelhado, de pé, tomando banho, deitado, do jeito que você quiser, e falar com o teu Deus, Ele vai te responder. Nem se for o não, Ele vai te dar. Mas você entra lá diante de Jorge, diante de Maria, diante de Isabel, diante dos montes de santo, e você fala, e Ele não.
Tem boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, nariz, mas não cheira, olho, mas não enxerga, perna não anda, não tem vida. Olha o problema aqui, irmão. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. O perigo está aqui. Olha como é que se tornam as pessoas que confiam nisso. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Então, quem fabrica e quem confia se torna semelhante a uma imagem. O que é uma imagem? Sem vida. Por isso que você vê, com todo respeito, eu tenho que dizer a verdade. Você vê o povo que confia em imagem, parece o povo que carrega o mundo nas costas. É um sacrifício, é um peso, irmão, uma tristeza, sabe? Só fica olhando para o chão, não sei o que é achar no chão, sabe? É tristeza, sem esperança. O nosso socorro vem de cima. Vê que os cristãos, os verdadeiros cristãos, eles sempre estão olhando para cima. É de lá que o meu socorro está chegando. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá de cima que ele está chegando, é de cima, não é daqui. Então, amados, diz que esse é o perigo. As pessoas se tornam semelhantes a eles. A eles quem? Às imagens. Os que fazem, os fabricantes, e os quanto neles confiam. Então, é lamentável. Mas você vê aí uma multidão. Eu converso com alguns católicos, eu tenho amigos que me escutam, que são católicos. Eu falo, aqui mesmo na rua, aqui, eu tenho um senhor, alguns senhores aí que são católicos, eu falo, leia a Bíblia, irmão. Eu tenho preguiça. Leia a Bíblia, pelo menos um versículo por dia. Leia a Bíblia e você vai entender quem é Deus. Eu sei que você ama a Deus, mas você não tem entendimento, você não sabe. Se você não sabe, qualquer coisa que te apresenta para você, se substitui Deus. Então diz que eles têm olhos, têm mão, têm pé, têm orelha, têm nariz, mas não têm vida. Então como é que eu vou perder o meu tempo, investir o meu tempo ajoelhado diante de algo que não tem vida? Não sou eu quem estou dizendo. Quem é que está dizendo aqui, irmão? A Bíblia. Diga, é a Bíblia. Diga, é a palavra de Deus. Diga, não sou eu. Diga, é a palavra de Deus. Diga, é somente a palavra de Deus. É a palavra, não tem Pedro Inácio, tem a palavra. Olha o apóstolo São Paulo. 1 Coríntios 12, 2. 1 Coríntios 12, sabeis que outrora, olha o que Paulo está falando aqui, sabeis que outrora, passado, sabeis que outrora, quando eres gentios, essa palavra gentios aqui nesse contexto, é alguém que não conhece a Deus. Alguém, é tipo um católico hoje, né? O católico não conhece a Deus. Se ele conhecesse a Deus, ele largava a imagem. Ele largaria rapidamente todas as estátuas, até o espírita, se ele conhecesse a Deus, ele quebraria todas aquelas imagens, ele jogaria fora aquelas imagens. Então, mas como eles não conhecem a Deus, qualquer um serve para eles como Deus, como socorro para ele, porque o mundo está agonizando, as pessoas estão agonizando, então elas estão se agarrando-se a qualquer coisa, e nós temos que dar a elas a oportunidade delas conhecerem o verdadeiro Deus pela Bíblia. Eu não estou aqui inventando nada, estou aqui mostrando. Sabeis que outrora, quando eles gentios, o que fazia? Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Então, como que você era? Quem era devoto de alguma coisa no passado? Aqui. Então era assim, era a nossa vida. Deixáveis conduzir-vos aos ídolos, que são o quê? Mudos, segundo eres guiados. Então nós éramos guiados pelos ídolos. Para onde nós íamos? Para lugar nenhum.
Ficamos igual barata tonta, rodando. Passa 10, 20, 30 anos, as pessoas estão no mesmo lugar. Então o cristianismo não é isso. Um cristão não pode estacionar, um cristão tem que produzir, um cristão tem que crescer, um cristão tem que avançar, um cristão tem que melhorar a cada dia, irmãos. Que nós estamos servindo ao Deus vivo, diga, ao Deus vivo. Então, primeiro, nós servíamos, deixavas conduzir. Então nós éramos conduzidos a isto aqui. Vamos acender vela para as almas. Quem fez isso? Segunda-feira, vela para as almas. Quem acendia a velinha para as almas? A aguinha atrás da porta. Quem fazia? Eu fazia, eu era conduzido. Olho de boi, aquele negocinho, olho de boi, botava atrás da porta para o diabo não entrar. Ai, vamos botar isso aqui para o diabo não entrar aqui. Olha, pegava aquela planta chamada espada de São Jorge. Quem lembra disso? Gente, e colocava na porta assim, olha, para o raio não cair. Botava na... Meu Deus, aí nós éramos conduzidos, deixáveis conduzivos aos ídolos mudos. Então eles guiavam a gente para isso, para essa ignorância. Aí pegava o copo com água. A igreja católica, a igreja evangélica imitou. Pegava, era Júlio Lozaga. Quem lembra do Júlio Lozaga? Botava lá o radinho, aqueles quadradinhos, você lembra? Aquela coisa quadrada, que para achar uma estação, demorava 2 anos para achar uma estação. Aí botava lá em cima, aí ele rezava lá, tal, aí bebia água. E hoje a igreja evangélica imita isso aqui. Imita essa feitiçaria, ela imita essa feitiçaria, porque ainda estão sendo conduzidos, alguns movimentos que se diz cristãos são conduzidos ainda pelos ídolos mudos. Outra parte, 1 Tessalonicenses 1:9. 1 Tessalonicenses 1:9. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1:9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Olha só, Paulo está falando. E como, deixando, o que tem que ir deixando? Então, quando Paulo começou a pregar na igreja, as pessoas fizeram o quê? Deixaram o quê? Os ídolos. Diz que uma pregação do apóstolo Paulo, diz que um homem pegou todos os seus materiais de bruxaria, seus livros de feitiçaria. Quem já leu isso? E queimou na praça. Quem é que veio e leu isso? Então, era assim que acontecia. Então, a verdade chega às pessoas, ela não chega para te humilhar, a verdade chega para te libertar. Depende de como você recebe a verdade. Não, eu sigo a religião do meu avô. Quem já falou isso? Eu já falei isso. Não, eu sigo a religião da minha avó, do meu avô. Não, eu nasci assim, vou morrer assim, não vou não, porque eu sou ovelha. Deus muda o caminho, meu amado. Deus mudou o meu caminho. Deixando os ídolos. Tem que deixar o quê? Tem que deixar os ídolos. Ídolos aqui não é só imagem de escultura, não. Ídolo pode ser um pastor. Quem é que vai pregar hoje? O pastor Pedro não vai não? Não vai não. Ai, não vou nem assistir a live. Eu vejo uma diferença quando eu estou fazendo a live, quando o meu cooperador está fazendo a live. Tem gente que nem aparece na live quando ele está fazendo. Isto é idolatria. Isto é idolatria. Que a palavra de Deus é a mesma. Deixando os ídolos e vos convertestes a quem? A Deus. Então a gente deixa o ídolo. Ninguém pode servir a Deus e os ídolos. Pastor, eu tenho que me proteger, porque o senhor sabe, se um falha, o outro não falha, e se o outro falhar, tem um outro, e tem os outros, né? Não. A palavra chega, e nós temos que fazer o quê? Deixar quem? E vos convertestes a quem? A Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, porque os ídolos não são vivos e nem são verdadeiros. Então você deixa algo que é morto e não é verdadeiro para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Você já deixou os ídolos? Já deixamos os ídolos? Tem mais aqui, irmãos, não vai embora agora não. Efésios 5,
Efésios, capítulo 5, versículo 5. Efésios 5, 5. Diz assim: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, nenhum impuro, ou avarento, que é o avarento é idólatra. Então, às vezes, a pessoa não tem uma imagem, mas o dinheiro é o Deus dessa pessoa. Nunca vi amar tanto dinheiro. Tem gente que é miserável para si mesmo. Irmãos, não sejamos miseráveis para nós mesmos. Eu fico com dó de uma mulher que casa com um homem miserável. Sofre demais. Homem pão duro, miserável, avarento, né? Ou o avarento que ele é igual o quê? Porque ele é avarento, porque ele ama o dinheiro, então não solta dinheiro, irmão, não solta. O avarento, ele guarda, anda com um chinelo, com um prego debaixo, sabe, e guarda uma multidão de dinheiro. Aí vai ele andando, arrastando o prego que está no lugar daquela borrachinha que já arrebentou. Isso é avareza. Isso é avareza. Se você tem, o melhor investimento que você faz é em você. Se você não tem coragem de investir em você, se eu não tenho coragem de investir em mim, eu nunca casaria. Se eu não tivesse coragem de investir em mim, eu nunca casaria. Porque eu não ia querer fazer minha esposa passar vergonha, andar toda desengrenhada, porque o marido é um avarento que é o quê? Olha a recompensa. Passa aí, irmão. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não tem herança. Então, todo avarento que é idólatra não tem herança com nada que está ligado ao Senhor. Olha só mais uma passagem lindíssima. Eu fui em Efésios 5, né? Só que eu não continuei. Vamos lá, volta para Efésios 5. 5:5. Efésios 5:5. Sabei, pois, isto, que nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Passa à frente. Ninguém vos engane. Aí ele vai alertar. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque por essas coisas, qual coisas? A que ele acabou de dizer lá atrás. Por essas coisas, vem a ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Passa. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, como nós éramos? Trevas. Porém agora, sois o quê? Luz aonde? No Senhor. Como é que eu tenho que andar? Andai como filho da luz. Então, igreja do Senhor, estamos aí caminhando para os 7 minutos finais, mas ainda temos aí uma comidinha para vocês. Vá comigo lá, irmão, em Gálatas capítulo 5, um pouquinho para trás, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Tudo isto está dentro da carne. Quem está vivo? Está contigo também. O que eu vou ler aqui. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já
outrora vos preveni. Vamos? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas. Isto se chama avisos de Deus. Se eu viver na prática disto aqui, eu não tenho herança no reino. Não tem a casa de meu pai, tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar. Você não tem lugar. Eu não terei lugar se eu vivo nisto aqui. Lá não é o meu lugar. Se eu me agarro a estas obras daqui na minha vida como uma prática, como algo que me preenche, sabe, que me satisfaz. Tem gente que fica satisfeito satisfazendo a carne. Tem gente que come, né? Passa mal. Tem gente que fica, sabe, bêbada. Tem gente que... Então, tudo isto, tudo que é demais é pecado, irmão. Tudo que é demais provoca Deus. Então, nós temos que ter o equilíbrio. Você tem que ser equilibrado, né? Na tua vida. 1 Coríntios 6, e agora sim, mais 2 passagens e terminamos. Pastor, quanto versículo, isso está em perturbação. O senhor podia ficar cantando 3 horas aí. Vai para a igreja ali que canta 3 horas. Aqui não, aqui tem palavra, aqui não tem canta 3 horas não. Aqui tem que, vai lá para não, tem tanto lugar que canta 3 horas direto, o pastor não prega nada, tem que chamar a criancinha para pregar, tem que chamar a velhinha para dar testemunho, e tem que chamar o coral 1, coral 2, coral 3, coral 10, aí não tem palavra, né? Não dá tempo. Vamos lá, irmãos, 6:9. 6:9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Paulo está perguntando, hein? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então ele falando, se você vive nisto, se você se delicia nisto, você não herdará, você não tem direito a isto aqui. Não sou eu que estou dizendo não, tá? Aí ele vai falar o alívio para a nossa vida. Tais fostes alguns de vós. Fostes o quê? Fostes impuro, alguns de nós fomos idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui onde eu estou aqui, irmão. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Impuro, eu era. Idólatra, só pula efeminado, hein? Só pula isso. Nem ladrões, também fui. Eu estou falando a verdade, irmão. Não fui efeminado. Se eu fosse, eu dizia, pô. Nem ladrões, já fui. Avarento, só um pouquinho. Bêbado, papai, só vivia bêbado. Maldizente, claro, eu gastava meu dinheiro todo e ficava, meu Deus, cadê meu dinheiro? O diabo levou. Ficava maldizendo as coisas. Roubadores. Então eu já fui aqui, praticamente só não fui 2 coisas aqui, o resto eu fui tudo. Por isso que ele fala assim, tais, cadê, irmão? Tais, aqui, tais fostes, eu sou uma prova disso, irmão. Quem é prova disso aqui? Quem já foi alguma coisa que está ali? Já foi? Tudo que está ali? Muita coisa, né, irmão? Sem problema, não existe, tudo aqui é igual, aqui erro é erro. Eu não fui, se eu fosse, eu diria. Então ele diz, tais fostes. Por que fostes? Porque a palavra chegou. Diga, a palavra chegou. Ou seja, Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou. Jesus chegou, tirou o ladrão, tirou o impuro, tirou o idólatra, tirou o adúltero, tirou o efeminado, tirou o sodomita, tirou o avarento, tirou o bêbado, tirou o maldizente, tirou o roubador e colocou um santo.
um justificado, um perdoado, um reconciliado, um amado. Irmãos, eu estou te dizendo Bíblia, não estou dizendo nada de mim, não sou eu, não fica com raiva de mim, que eu não tenho culpa que está isso aqui escrito. Isso aqui, culpa lá o apóstolo Paulo, que foi lá no encontro no paraíso e falou com o papai Deus. Culpa ele, tá bom? Então, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Como é que você se lavou? A palavra. Ela entrou. Palavra. Deixa ela. Sabe, ela irrita. Puxa, você falar isso para alguém que tem uma imagem, isso aqui irrita. Dá vontade de bater no pastor que está falando, dá vontade de rasgar, dá vontade de subir aqui, rasgar isso aqui. Quem se irrita? Às vezes eu converso com os irmãos católicos, eu falo, então pegue a sua Bíblia. Aí vem ele com a Bíblia cheia de imagens, eu falei, vamos ler aqui. E está escrito também. Está escrito, por que o seu padre não leu para você? Não leu, porque não quer iluminar você. Ele não quer te libertar, ele quer escravizar, como a maioria das igrejas evangélicas querem fazer com o povo, escravizar o povo. Eu não quero nenhum escravo para mim, não, irmão, Deus que me livre. Tais fostes algum de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes, tudo no passado, ó, fostes justificados. Tudo isto aconteceu quando Jesus morre e ressuscita, e você ouve falar da morte e da ressurreição, e você se interessa por Ele. E não é você se interessar por Ele, o Espírito do Senhor fez você se interessar por Ele. Você nasceu com esta fé para crer em Jesus. Amém, igreja do Senhor? Então fica aí, não, para aí, não fica aí não, vai mais uma vez só. Vamos aqui, os dois últimos versículos, está lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 21, 6 a 8, e depois 22, 14 e 15, 21, 6 a 8, vamos lá, 6 a 8, disse-me ainda, tudo está feito. Essa frase aqui Jesus falou lá na cruz, tudo está feito, eu sou o alfa, e eu sou princípio e fim, começo e fim, princípio e fim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tem sede, darei de graça da água, da fonte da água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a quem? Todos os mentirosos, o que tem para eles? A parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, não vai entrar, ficam os feiticeiros, ficam os impuros, ficam de fora os assassinos, ficam de fora também os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. O que vai acontecer com essa galera? Ficarão de fora. Nós não temos nada a ver com isso aí. Tais fostes vocês. Quem fostes? Agora você está lavado. Diga, eu estou lavado.
Assim disse a palavra do Senhor, assim disse o Senhor. Glórias a Deus e glórias a